Hallo, hallo Leute, guten Montag, boa segunda-feira. Hoje a gente começa a semana com uma aula super, mega, max especial, que é uma aula pedida pela Grazi sobre os plurais. Essa aula, ela parece, digamos assim, básica, né? Como é que funcionam os plurais em alemão. Entretanto, foram coisas que eu só fui aprender com muitos anos de alemão. Por quê? Porque aí eu fui percebendo que existiam lógicas ali na formação do plural. E aí eu criei, não só criei, pesquisei também, né? Estudei essas regras aqui que vão ajudar na formação do plural. A gente sabe que em alemão o plural é uma questão arbitrária, significa que não tem uma lógica exata por trás do plural. A melhor forma de você aprender os plurais em alemão é aprendendo palavra por palavra. Então, você aprende uma palavra no dicionário, você aprende uma palavra, procura no dicionário, você vai se atentar não só para o gênero, se ela é masculina, feminina ou neutra, mas também qual é a forma dela no plural. Porque, diferente das línguas que a gente conhece mais comumente, o alemão não faz o plural colocando um S na palavra. Né? Em português é assim, homem, homens, carro, carros. Em alemão não é assim, não é só colocar o S. A gente tem vários finais possíveis. Um E no final, um EN no final, o próprio S, final nenhum, né? São várias as possibilidades, então, de fazer o plural. Isso, nossa, dá uma dor de cabeça aos alunos, né? Dá aquela sensação de, meu Deus do céu, como que eu vou aprender isso, não sei o quê. Não se preocupe em relação a isso, como você vai aprender isso. É realmente aprendendo palavra por palavra. Entretanto, como eu falei no início desse áudio, existem lógicas e eu quero passar para você algumas lógicas. Tenho certeza que mesmo os avançados aí ou intermediários do nosso grupo nunca tinham pensado em algumas dessas lógicas. Bom, a primeira lógica é: a maioria das palavras masculinas e algumas neutras fazem plural em E no final. Quer ver? Vamos testar? Der Tag, o dia. O plural é die Tage, os dias. Der Beruf, o trabalho. O plural é die Berufe, os trabalhos. Das Jahr, o ano. O plural é die Jahre, os anos. Das Regal, a prateleira. O plural é die Regale, as prateleiras. Percebeu? Olha a mágica. A maioria das palavras masculinas e neutras. Vai acontecer uma coisa interessante, que é o fato de que muitas palavras masculinas, além desse ezinho mágico do plural, vai ganhar também um umlaut, uma trema na consoante. Não são todas, são algumas. Por exemplo, der Ball, a bola, que vira de Bälle, as bolas. Então, além do E, ganhou um umlaut. Der Stuhl, a cadeira, die Stühle, as cadeiras. Então você percebeu o quê? Não tem jeito, não tem regra, não tem jeito de saber se essa palavra vai ganhar umlaut ou não, vai ganhar esse trema aí ou não. Por isso é que eu digo sempre, 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 sempre que é arbitrário o plural, não dá para decorar. Mas eu já te ajudo aí com essa regra. A maioria das palavras masculinas, algumas neutras, tem plural em E. Ah, então feminina não. Feminina também tem, tá? Por exemplo, a palavra de Nacht, à noite. O plural é de Nächte, as noites. Ou seja, sim, mesmo as femininas também vai acontecer isso de vez em quando. Mas vamos falar de maioria. Por que a gente tá falando de maioria? Porque na hora que a gente fala de maioria, se eu tiver que chutar, eu chuto mais perto do gol, eu chuto mais perto do gol e tenho mais chances de acertar, né? Então a regra é, você tem que decorar palavra por palavra. Mas aparecer uma palavra que você nunca viu na vida ou que você não lembra o plural, você sabe como chutar. Entretanto, a maioria das palavras femininas tem plural em EN. Por exemplo, die Frau, die Frauen. Então, a maioria das palavras femininas tem plural em EN. Die Frau, die Frauen. A mulher, as mulheres. Die Entschuldigung, a desculpa. Die Entschuldigungen, as desculpas. Die Tür, die Türen, a porta, as portas. E assim sucessivamente. Já a maioria das palavras neutras e algumas masculinas fazem plural em ER no final. Vamos testar? Das Bild, de Bilder, que significa o desenho ou o quadro e os quadros. Das Fahrrad, de Fahrräder, as bicicletas, a bicicleta e as bicicletas. Aqui você percebeu que também rolou outro umlaut, né? Rolou um umlaut aí, porque assim como no caso lá do E no final, no caso do ER no final,
Alguns casos também vão ter umlaut. Então, das Fahrrad, die Fahrräder. Das Lied, a canção. Die Lieder, as canções. Das Buch, famosa, a gente aprende logo no início. O livro. Die Bücher, os livros. E coloquei aqui uma masculina, porque algumas masculinas também vão ter esse processo, como a palavra der Mann, o homem, que virou de Männer. Massa, né? Legal pra gente saber como chutar no caso do desespero. E a maioria das palavras terminadas em A, em I, ou as palavras internacionais, fazem o plural com S no final. Então, o S existe, vai ser usado muito com as palavras internacionais. As palavras terminadas em A e I também. Por exemplo, das Foto, que é uma palavra internacional, né? A foto, de fotos, as fotos, de CD, o CD, de CDs, os CDs, das restaurants, atenção para essa pronúncia, restaurant, vem do francês, restaurant, das restaurants, de restaurants. E a última regra ou dica que eu quero te dar é que as palavras terminadas, a maioria das palavras terminadas em ER e em EL, masculinas, só as masculinas, terminadas em ER e em EL, tem a forma do plural igualzinha do singular. Então, o que muda é só o artigo, mas a palavra não. Por exemplo, der Computer, die Computer. Der Löffel, die Löffel. Der Apfel, die Apfel. Der Apfel, die Äpfel. Äpfel. Falei, não sei como é que eu falei a primeira versão, mas a correta é Äpfel, com umlaut. Então, aqui, mesmo no caso das palavras que tem plural e singular igual, vai poder acontecer desse umlaut danado entrar, como é o caso de der Apfel, a maçã, die Äpfel, as maçãs. Então, der Computer, o computador, plural, die Computer, os computadores. Interessante que computer também é uma palavra internacional, né? Mas ela está entrando aqui nesse caso número 5. O que reforça aquilo que eu já te falei, o fato de que a regra é cheia de exceções e é que é por isso que você tem que ficar fazer bastante atenção, ter bastante atenção para não ficar viciado em regra. O importante é decorar palavra por palavra e seguir a regra só, ou seguir a tendência só quando você não tiver opção. Der Löffel, a colher, die Löffel, as colheres, igualzinho. E der Apfel, a maçã, die Äpfel, as maçãs, aqui com umlaut. Espero que tenha te ajudado, que você tenha dado uma luz aí, pelo menos uma leve sensação de alívio em relação à tensão que é criar os plurais. Mas, de novo, gente, calma. Palavra por palavra, passo a passo, a gente domina tudo. Das ist alles. Tschüss!